Olá, olá! Você está ouvindo o Papo de Camelo, podcast onde converso com pessoas que fazem parte do ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes e estou há mais de 10 anos imerso nesse ecossistema. Já criei startup, vendi startup, criei programas de aceleração, já analisei mais de 1.000 startups nos últimos anos e participei de diversas rodadas de investimento. Atualmente, eu crio conteúdo para startups na minha newsletter, a Camelo, que eu te convido para conhecer e assinar. Agora, vamos ao que interessa. Temos uma trajetória incrível para conhecer. One, two, three, four. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu vou conversar com o Heitor Cunha, que é o atual CEO da CodeBeat, uma empresa que trabalha no desenvolvimento de plataformas, sites, sistemas, atendendo uma gama muito grande de demandas de mercado. O Heitor é um cara que eu já olhei aqui, tem uma experiência muito legal, vem da tecnologia, mas já teve uma série de experiências no mercado e hoje vai contribuir um pouquinho contando a sua história e, obviamente, sempre deixando algum aprendizado bacana para quem nos escuta. Heitor, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite para conversar comigo. Já passando a palavra para você, como eu sempre faço, quem é você e como é que você chegou até aqui? Bacana, beleza. Obrigado, Luiz. Obrigado aí todo mundo, né, que nos escuta. Vamos falar um pouquinho então. Eu saí de casa com 17 anos, um pouco diferente da maioria da galera que eu vejo, pelo menos hoje em dia, né? Saí de casa para estudar. E desde então fiz a minha faculdade em São Carlos, engenharia de computação. Sempre gostei de computador e tudo mais, desde pequeno. Meu pai, eu lembro que vendeu um carro para comprar um 386 na época. E desde então, daquela época, eu sempre fui muito ligado nessa área de tecnologia. Quando o computador nem existia direito, quando a internet ainda era discada e por aí vai. Tem algumas histórias até legais com relação a isso, depois a gente pode aprofundar, bullying e tudo mais. Mas enfim, daí eu fui estudar nessa área, né, de tecnologia até então. Meu contato com TI começou com 5 anos de idade. E eu fui estudar em São Carlos em 2000 aí eu fui estudar, né, saí para estudar fora ali no colegial, depois eu passei em São Carlos em engenharia de computação e terminei minha faculdade em 2003. Em 2003 eu comecei a trabalhar e daí eu passei num processo de trainee. Passei em uns 2, 3 processos. E aí dentro desses processos eu comecei a trabalhar em empresa grande, né, multinacional e aquela coisa toda. E eu falei, cara, assim, tudo bem, você está numa empresa grande, você está ali numa. Imagina o seguinte, né? Isso é a minha visão, óbvio. Você tem uma pirâmide grande, então você tem muita perspectiva de crescimento, que depende de você. Então você está ali, você, né, tá numa pirâmide ali, você vai subindo aos poucos e você tem uma perspectiva bacana. Porém, quanto mais você cresce, isso aconteceu comigo, mais eu sentia que aquela pirâmide que antes era grande começava, para minha visão, a ser pequena, a diminuir, né? Porque quanto mais alto você consegue chegar, menor aquela pirâmide para a sua visão vai sendo. E quanto menor ela ficava, mais complexa ficava o processo de crescimento. Menos ele dependia de mim e mais ele começava a depender de política, de outros fatores, de às vezes ter um supervisor ali assim, ou um gestor assim acolá. Então, sabe, esses elementos, eles falaram, meu, e daqui X anos? E daqui 5, 10 anos? Eu vou ser mais um político que tem que ficar, guardadas as proporções, puxando o saco, fazendo um auê com um, fazendo um carinho pro outro, do que basicamente um bom profissional. Por quê? Porque o crescimento começa a depender de fatores estranhos, né? Vamos dizer assim, para a minha visão da época. E aí eu fui conversando com os amigos meus e tal, e fui entendendo que aquilo não era um problema da empresa que eu estava, ou das empresas que eu tinha visto, e sim uma coisa que era meio que sine qua non. Todo mundo, né, seguia nessas mesmas linhas, via pessoas subindo, que não necessariamente tinham
às vezes, critérios técnicos, eram critérios muito políticos, muito de feeling, enfim. Né? E aí, eu falei, cara, não é possível que esse é o modus operandi do mundo, né? Aí, nessa época, eu falei, bom, se você crescer numa empresa que já existe, significa você subir a escada que alguém construiu. Aí, nessa pirâmide que eu falei, a gente tinha que subir essa escada. E essa escada foi construída por alguém quem a gente vai, na medida do possível, tentando reformar, ajustar ali, mas a gente não consegue fazer algo porque aquilo já está pronto, aquilo já está estruturado, já tem processo, dá para mudar? Dá, mas não radicalmente. Eu falei, bom, então eu vou fazer um negócio diferente, porque desse jeito, se for para eu passar por isso quando eu tiver lá meus X anos, não é um negócio que eu acho que faz sentido. Vamos criar uma coisa diferente na qual a gente não tenha essas dificuldades em termos de crescimento. Foi aí que começou o meu processo, minha chave de vou abrir então uma empresa. Né? Se eu estou questionando aquele fluxo, a gente abre uma empresa. Meu primeiro cliente, né, o nosso primeiro cliente, foi a empresa que eu trabalhava, que era a Libra. Então ela se tornou o nosso primeiro cliente. Quando eu fui trabalhar lá como trainee, passou um tempo, eu chamei o Cássio, que é o meu sócio, né, um dos fundadores da CodeBeat. E aí, quando a gente saiu nessa mesma sensação, a gente falou, cara, vamos abrir um negócio nosso. Eu sempre meus pais sempre foram funcionários públicos. Então, eu sempre tive muito medo, sempre tive muito receio vixe, eu vou sair de uma empresa grande, estruturada, eles tinham acabado de me oferecer uma promoção, eu ia ter que mudar para São Paulo, e eu vou sair disso e vou para a incerteza do empreendimento, do fazer acontecer, então eu ficava com muito medo. Então, esse lance você tem que ter medo, tem que fazer, você não pode ter medo, o empreendedor tem que ser engajado, sim, faz sentido, mas é engraçado, quando você vem de famílias que talvez não tenham isso em suas raízes, você quebrar esse paradigma é muito desafiador. Então, eles eram funcionários públicos, né, hoje aposentados. Eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sim abrir uma empresa, mas eu vou fazer um mestrado aqui, né? E aí eu fiz um mestrado na área de física médica aqui em Ribeirão Preto. E se eventualmente não funcionar, eu tenho um plano B ali, que é seguir uma carreira acadêmica ou eventualmente algo, né, desse tipo. E ao mesmo tempo, o mestrado traz uma série de benefícios em termos de rigor acadêmico, estatístico e coisa e tal, que hoje a gente usa muito em dados, em IA generativa e tudo mais. Naquela época, lá em 2012, a gente, né, não tinha tanto isso. Publicamos um artigo, foi bem legal. Mas ele nasce com a estratégia de um plano B, caso o fluxo do empreendimento não funcionasse muito bem, já que sim, existia um grande receio. Então a gente começa, né, a Code ali em 2012, mais ou menos, 2011. E aí a gente começa a pegar clientes na linha né, essa foi a primeira que eu falei, aí saiu um CTO dessa empresa, foi para outro lugar, chamou a gente porque gostava do trabalho. E a gente começou a seguir muito num fluxo de boca a boca, né? A gente não tem muito traquejo comercial. Eu sempre fui técnico, nunca fui comercial. Inclusive, essa aversão à política foi o meu fator motivante, né? Um dos fatores para seguir com a Code. E aí a gente falou assim, bom, já que a gente está fazendo a Code, qual que é o ponto? A nossa pirâmide ela não é tão grande, porque a Code é pequena. Então, meu horizonte fica pequeno. Então, imagina que eu tenho uma pirâmide menor. E aí a gente precisa começar a, de alguma forma, movimentar, chamar pessoas para o time, para que eu possa crescer a pirâmide e aí com a pirâmide crescer junto com ela. O grande benefício de fazer isso é que a gente pavimenta a nossa estrada. A gente não precisa subir a escada que alguém construiu. A gente pode pavimentar a nossa própria estrada. E nessa pavimentação, a gente tomou alguns cuidados e que estão hoje estruturados em 3 pilares grandes nossos, tá? Basicamente são: quanto mais simples, melhor, que esse pilar, ele fala muito sobre isso que eu trouxe, essa sensação de simplicidade. Então, não tem chefe, não tem gestor, que é outro nome bonito para chefe, porque chefe é um nome feio, né? Aí os caras mudam o nome dele. Supervisor, mentor,
Sei lá, tem 15 nomes mais suaves para chefe. A gente não tem isso porque isso vem da sensação que eu falei. Ninguém é melhor do que ninguém. E se a pessoa se acha melhor do que alguém, muitas vezes ela não é. Porque se ela fosse um pouquinho, ela ia ter pelo menos a humildade de entender que todo mundo tem a agregar. E a humildade real, não aquela humildade fictícia, que é só para o inglês ver e para ele se pôr como o né, bonitinho ali, o socialmente correto. Então, essa simplicidade, esse pilar de horizontalidade real mesmo, de entender que não existe essa... Claro que umas pessoas têm mais musculatura que outras. Você ficar fazendo academia por mais tempo, você vai conseguir uma musculatura. E tá tudo bem, mas é algo conseguido por respeito, porque você vê, e não por carteirada ou forma de falar. Então é muito tênue e é muito forte esse pilar para conseguir não passar por aquilo que a gente sentia lá atrás. Tá? O segundo pilar, ele fala um pouco sobre não faça com outro o que você não gostaria que fizesse com você. Então ele é um pilar que ele segura o primeiro no sentido de falar, olha, então, se você quiser, você pode fingir que está trabalhando, você pode ali fazer vamos supor que a gente está carregando um peso aqui, eu posso fazer umas caretas, dou uma fingida aqui, e ninguém talvez vai saber se eu estou ou não dando o melhor de mim. O dar o melhor de si mesmo vem de cada um. E aí a pessoa tem que olhar para si e entender que ela não está talvez fazendo mal eventualmente para outra, né, para a empresa, para fazendo mal para o outro cara do lado, se ela não der o melhor de si. Então, se ela estiver insatisfeita, trabalhar tem que ser legal. Assim, isso é uma coisa que eu prezo muito. Trabalhar tem que ser prazeroso. A gente fica boa parte do nosso tempo no trabalho. Se trabalhar for chato, ou se a gente tiver que trabalhar para ganhar dinheiro, ou só para receber um valor no final do mês, ou para ser uma pessoa responsável, que vida chata. Eu vou fazer uma coisa assim, porque eu tenho que fazer, ou eu fico a maior parte do meu tempo, então tem que ser prazeroso, tem que ser legal, tem que ser algo que a gente aprende, que a gente ensina, que a gente contribui, que a gente faz com o outro, o que a gente gostaria que fizesse com a gente. Tem os seus pontos de atenção, claro, mas guardando esse pilar, ele ajuda muito em termos de balizamento de comportamento e apoio e tal. E aí o terceiro pilar dessa tríade, né, que foi a base da construção da CodeBeat, é o pilar de que grana para nós não é causa, né? Grana é consequência. Então, o que é isso? Assim, a gente não mede sucesso necessariamente por dinheiro. Claro que ninguém é hipócrita de dizer que dinheiro não é importante. Ele traz conforto, qualidade de vida legal para a gente, para a família e tudo mais, então tá tudo certo. A gente almejar mais e focar. Mas ele ser a métrica base de sucesso não é o que nos move. Então você fala assim, o cara fez as ações irem de X para Y e subiu não sei quantos % e pega lá. Mas o que ele fez? Sei lá, maltratava as pessoas, era meio assim, pisava, não fazia. Não, mas tem que ser assim mesmo. Já vi muita gente falar, o cara tem que fazer isso com o outro. Tem mesmo. Né? Voltando para o que a gente falou, a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. Então a nossa vida é composta por isso. É composta por olhar o sucesso do outro. Às vezes até a nossa família faz assim, como é que tá o Heitor, como é que tá o Luiz, como é que tá o pessoal? Não, tá bem, tá em tal lugar, tá trabalhando, só falta ele falar quanto você ganha para definir se você tem sucesso na vida ou não. E não é hipocrisia, é você viver bem, mas você olhar e entender que a gente tem um papel na sociedade importante que é muito maior do que o próprio umbigo, entendeu? Então, assim, medir sucesso pelo quanto de impacto o seu trabalho consegue causar nas pessoas. Impacto real. Foi esse terceiro pilar que eu acho que trouxe muitos dos nossos atuais clientes, né, do fato dos nossos atuais clientes serem ligados ao terceiro setor. Então, hoje a gente tem muitos projetos e iniciativas que visam levar tecnologias para fundações e institutos cujas missões são levar uma maior qualidade de vida para as pessoas. A gente trabalha, por exemplo, com Itaú Social, Itaú Cultural, Instituto Unibanco, a gente trabalha com o Sempec Educação, a gente trabalha com a Fundação Dorina Nubio para cegos. A gente fez um projeto agora que a gente apoia num processo de conversão de livro didático de português e matemática para Braille.
Então, a gente aumentou de 100 para 750 livros, né? A gente apoiou nesse processo, usando IA, machine learning e tal, para aumentar o processo de conversão e permitir que mais jovens e crianças tenham acesso a esses livros. Isso é legal, isso é... Não importa o valor do projeto, importa claro, de novo, tem que ter e tudo mais, mas o mais bacana é a gente ter isso e olhar o nosso trabalho impactando a vida de pessoas. A gente tem o Instituto Ayrton Senna, que a gente ajuda com infraestrutura em nuvem, a gente tem a gente tem a área de um projeto da Samsung, que é o Solve for Tomorrow, que eles premiam alunos de escola pública, né? Estudante ali com celular, com um computador, com notebook. Então você vê essa galera no segundo, terceiro colegial, que acha que a vida é só futebol, que ele só vai poder ficar rico com alguma coisa desse tipo, que estudo não serve para nada, porque no Brasil isso também não é muito valorizado. Você só vê, né, youtuber, sei lá, os caras virar influencer ou jogador. E aí o rapaz do lado ganhando um dispositivo, um celular, um Samsung, nossa, isso tem um poder transformador gigantesco na escola. O outro olha e fala, não, acho que eu vou estudar também, porque acho que deu certo ali. Então, participar disso, ainda que seja de maneira indireta, fornecendo tecnologia para essa galera, é muito legal, assim, muito animal. Então, ele casa muito com esse terceiro pilar. Hoje a gente é o único parceiro, né? Hoje a gente trabalha muito com a Amazon, com a AWS. A gente é o único parceiro da AWS que tem as competências que eles chamam de NPOs, né? Que é Non-Profit Organization e Education. Então, a gente alia essas duas competências, que são as competências de educação e fundações sem fins lucrativos, para justamente levar a tecnologia para essa galera. Então, acho que isso vem muito dessa essência, quando a gente fomenta algo e acredita de fato, acho que, sei lá, o universo conspira nesse mundo. Então muita gente pergunta, Heitor, como é que vocês foram para esse lado e tal? Acho que é por conta muito desse terceiro pilar. A gente atende também clientes de segmentos grandes, a gente atende e-commerces grandes, a gente atende associação de cartórios, né, de registradores de cartórios de pessoas naturais. A gente está fazendo um projeto muito legal que é o IDRC, Identidade do Registro Civil, que aí já envolve mais projetos de cunho nacional, casamento, enfim, tem bastante coisa aí. Mas boa parte deles, hoje uns 80% dos nossos clientes, eles são esses clientes ali com esse viés educacional e de impacto. Bom, acho que falei um pouquinho de tudo, mas esse é um pouco da minha história, junto com alguns motivos e aonde a gente está hoje, né, puxando um pouco dessa resposta da sua pergunta. Cara, a tua história tem muitas camadas interessantes, assim, eu acho que isso é muito legal. Eu vou começar fazendo um comentário, né, porque eu acho que a gente é contemporâneo da era pré-internet, da era dos primeiros computadores pessoais se popularizando, e eu gosto de comparar muito essa primeira relação com tecnologia com essa galera que é do final dos anos 90 para cá, que basicamente já nasceu dentro da internet, que já nasceu tendo um computador em casa, e que, em tese, teve uma curva de aprendizado para o digital muito maior do que a nossa, né? Mas a parte legal de ter vindo de antes é que você meio que começou a entender a lógica de funcionamento dessas coisas da raiz, né? Então hoje, e isso dá para perceber muito na tua fala, as tuas motivações, essa questão, como você falou, da relação com teus pais que são funcionários públicos, de ter medo de fazer algumas coisas, de arriscar, a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer com cautela, a gente tem que ter um plano B, porque se as coisas aqui não funcionarem, por onde é que a gente vai? Então eu acho que são fatores que são interessantes para definir comportamento, e aí eu chego de fato na questão que me chama a atenção na tua história, que é o desenvolvimento do teu comportamento enquanto liderança, né? O teu comportamento enquanto empreendedor, mas eu vou chegar nisso já já. O que eu quero puxar primeiro, Heitor, é um tema que gira muito em mesa de ecossistema de negócios tecnológicos, de startups, que é a comparação que todo mundo quer fazer entre startup, que é uma empresa de produto, e empresas de projeto, né? Então, muitas vezes existe uma
entre aspas aqui com os dedos, um preconceito para as empresas de projeto, justamente por essa visão preconceituosa de não ter uma identidade, de fazer o que aparece. E no teu caso, o caso da CodeBeat, eu já percebi desde uma primeira leitura que eu fui fazer que essa questão do desenvolvimento de identidade não é identidade visual, é a identidade da empresa. Isso está muito claro no ambiente de vocês, na comunicação de vocês, seja em site, seja em LinkedIn. E eu queria começar te perguntando isso, cara. Decisão e posicionamento em uma empresa baseada em projetos. E aí tô perguntando isso também, puxando um ponto que você comentou lá atrás, de ser um cara que vende a tecnologia, de não ter lá atrás a habilidade comercial. Então, assim, lançar uma empresa de projeto, viver de projetos. Quais são os desafios / oportunidades que você enxerga hoje? É legal, acho que faz bastante sentido, porque a gente, quando se vê nesse movimento de startup, se pensa muito em escala, seja investidores, seja, né, essa galera pensa em criar alguma solução que ela seja escalável. Se fala muito, tem que ser escalável e tal. E como que a gente olha para uma empresa de projeto, como você chamou, como que a gente tem que, quando escalar, está muito ligado, né? Não é diretamente proporcional, mas existe uma proporcionalidade entre escalar pessoas. Então eu tenho que aumentar time. Se eu pego mais projetos, eu tenho que aumentar time. Diferente de uma solução SaaS, que eu coloco, aumento infraestrutura, aumento nuvem, aumento os elementos, posso até mudar a arquitetura, dependendo do fluxo, mas eu não escalo pessoas. Hoje, a Code, ela é uma empresa formada por pessoas. Então, a gente começou lá com 2, hoje a gente deve estar ali em 70. Quantidade de gente não significa necessariamente qualidade, né? A gente passa por muitos desafios do tipo, já teve cliente que falou assim, Heitor, eu quero mais 5 desenvolvedores aqui no meu projeto. Eu falo assim, não funciona. Não vai funcionar, porque escalar pessoas não é igual você escalar produto. Não funciona. Não adianta eu pôr uma pessoa aqui, assim, ó, é igual fazer uma casa, né? Então desenvolver tem muito ali com parte de, igual um pedreiro, a gente se chama assim, tá tudo bem. Se ele não fizer bem feito, não colocar ali o tijolo, não assentar, não fizer com carinho aquilo que ele está fazendo, ele vai fazer, vai ficar bonito, você vai pintar, vai estar tudo bem. Vai morar na casa, passa 6 meses, 1 ano, aquela parede vai começar a trincar e ela sempre vai te dar problema. Mas quem não é de tecnologia, e até quem é, mas às vezes tem muita coisa para fazer, assim como quem não é de construção, dificilmente vai ver se ele assentou aquele tijolo com carinho, porque naquele momento é só ele que estava assentando. E esse carinho por o que você está fazendo, por o que você vai fazer, a forma de colocar, de querer fazer bem feito e se satisfazer com aquilo que está sendo feito, é muito difícil, porque a gente tem pessoas, né? A gente depende de pessoas. Então, sim, é um desafio grande a gente trabalhar com esse lado de escalar uma empresa de projetos. O que a gente acabou, né, seguindo um caminho que até existe, né, no mercado de maneira geral, mas a gente já implementa isso já faz algum tempo, reconhecer essas pessoas e entender que a Code não é individual, né? Ela não é minha, ela não é do Cássio, ela é um composto de várias pessoas. Porque o que acontece muito é que a gente vê quando você pega uma empresa de projetos, as pessoas elas começam a valorizar muito o seu próprio, não, porque eu sou o CEO, não, porque eu sou isso, não, porque eu fundei, porque eu, sabe? Então olha muito para si e esquece de olhar para o outro. E aí o que é olhar para o outro? Hoje nós somos na Code 14 sócios. Esses sócios são pessoas que estiveram conosco desde o começo, né? Não, nem todos desde o começo, mas tem um, por exemplo, que está aqui há 10 anos, tem outro que está há 7 anos, 8, 6, 5. Então, são pessoas com seus 30 e poucos anos que estão aqui há 10, há 8, há 7. Você imagina que, mesmo durante a pandemia, essa galera estava aqui e recebeu propostas de inúmeros lugares para ganhar, do ponto de vista financeiro, muito mais, mas permaneceu fiel ao terceiro pilar de grana, consequência, e
permaneceu entregando aquilo que estava entregando. Tem cliente nosso que a gente sabe mais do cliente do que ele mesmo, porque trocou tanta gente no cliente que a gente, entendeu? Então a gente acaba olhando primeiro e muito forte para pessoas, talvez um pouco por conta desses pilares que eu falei que são muito ligados nisso. Então para a gente isso não é tão complexo quanto para outros lugares, porque isso está enraizado em nós. Mas o processo de chamar alguém para o time é complexo, um processo que demanda entender se a pessoa tem o nosso DNA, se ela tem a nossa cultura, se ela acredita de verdade naquilo. Vários entram, falam que acreditam, que é bonito, mas depois você vê que não. Então o próprio organismo dá uma organizada, né? Dá um sai, se tira, se tiver. O grande desafio, eu acho que é esse, a gente tenta reduzir um pouco desse desafio focando muito fortemente em pessoas. A gente foca primeiro em pessoas do que em números. E valorizando essas pessoas de maneira real, não só com algo, né, paliativo. Trazendo e falando, não, você faz parte disso. Hoje a Code ela é dividida em comissões, das quais, por exemplo, eu não tenho, né, essa galera que é sócia, cada grupo tem o poder de decisão em cima daquilo, e eu não tenho, mas o CEO tem que ter a palavra final em tudo. Não, não tem. Porque se eu tiver a palavra final, eu impeço as pessoas de crescerem. Porque sempre vai ter alguém para eles perguntar se pode, ou para usar de muleta e se apoiar. Então, se errar, tá bom, eu também errei. Então tá tudo bem, então faz parte, entendeu? Então, acho que um pouco disso vai nessa linha de como crescer uma empresa de projetos. É desafiador, sim, mas é muito prazeroso quando você consegue, porque, enfim, somos seres humanos que vivemos em sociedade. Então é mais legal você ver escalar um time, pessoas alegres com suas histórias, com seus desafios de vida, do que, não que eu seja contra, mas do que uma plataforma que tá tudo bem. Parte do nosso trabalho aqui na Code é escalar plataformas em nuvem, por exemplo. E tu tem uma questão nessa tua fala que tu já tinha colocado na tua apresentação que também me chama muita atenção. E, de novo, eu estou levantando pontos que conversam muito com dúvidas, argumentos que eu escuto quase diariamente entre empreendedoras e empreendedores que se relacionam comigo. E uma das coisas que me chamou a atenção na tua fala é esse formato da estruturação horizontal da CodeBeat. E aí tem dois fatores. Um, eu acho que você já colocou muito bem agora, que é essa questão de você se identificar, ok, com a posição que você tem, mas você não usar isso para se projetar ou para se colocar num lugar que meio que distancia o relacionamento com o resto da equipe. Mas, por outro lado, eu acredito também que essa gestão horizontal que vocês têm, essa relação com o time, querendo ou não, quando você fala que tem uma empresa de 14 sócios, dependendo para quem você fale isso, a pessoa se arrepia, né, porque imagina que existe uma complexidade por trás. Mas eu também entendo, ouvindo a tua fala, que isso é um processo de amadurecimento desse comportamento, dessa relação, dessa estrutura. Então, conta um pouquinho mais sobre essa visão horizontal que vocês têm, essa questão que você colocou até como pilar, que ninguém é melhor do que ninguém, que você tem autonomia, que você tem a sua responsabilidade, mas você faz parte de um todo. Conta como é que foi a evolução, um pouquinho disso, para chegar hoje, você ter 70 pessoas e você conseguir manter essa cultura estabelecida e madura. Bem na linha do que você comentou mesmo. A gente não é um negócio do dia para a noite, né? Acordei e vai fazer assim. Então, assim, a gente ainda está em processo de aprendizado, né? Esse movimento de entrada de várias pessoas, elas... Foi algo natural, porque elas foram ganhando musculatura e respeito das outras pessoas que iam entrando pelo que elas eram, né? Então você tem pessoas aqui dentro, como eu falei, tem o Cássio que está comigo, tem o Ítalo que já está há 10 anos, começou como estagiário. Então as pessoas elas acabam entrando e elas vão respeitando o outro pelo aquilo que ele fala, por aquilo que ele explica, por aquilo que ele ensina. Então
Isso acabou gerando a musculatura necessária para a gente fazer um movimento ali faz 2 anos, que é esse movimento de entrada real no contrato social. Mas muito mais importante do que isso, uma das coisas que eu sentia falta naquela época que eu te falei, conversando com outros, é ter voz. Você chega numa empresa muito grande, o fato de você não ter voz, ou da sua voz talvez ser diluída em, você fala A e o outro repassa B, que repassa C, é muito chato, é muito ruim, é muito desmotivante. Então, o fluxo de ter voz, precisamos, entender que o ter voz é importante, o falar, nossa, eu acho que podia ser feito assim. Cara, vamos fazer assim, então deu certo ali, vamos fazer. Mas e se der errado, a gente vai perder, ou vai... Não me importa o perder, desde que seja controlado, obviamente, tem as suas chances, né? A gente debata isso, por isso que não é uma pessoa só. E faz parte do processo do crescimento, porque às vezes aquilo pode gerar um outro insight que vai fazer muita diferença. Então, hoje na Code a gente tem uma comissão, por exemplo, de treinamentos, que não é aquele RH e tal, é uma galera que vai definir como vai ser os treinamentos, como eles gostariam que fosse para eles. Eles acreditam de verdade, né? Tem uma comissão social, que aí ela visa puxar a nossa responsabilidade enquanto pessoas, de ir numa fundação, num instituto, fazer uma ação mesmo, doar o nosso tempo e não necessariamente o dinheiro, ir lá, sentar, entender histórias, né? A gente foi, sei lá, no lar de idosos no ano passado, a gente foi numa creche, nós, enquanto time, foi lá. Isso é muito legal. Isso a gente não vê. Esse lance de pessoal e profissional que todo mundo... Não, que tem que separar pessoal e profissional. Não existe. A gente vive no mundo para a nossa vida pessoal. A vida profissional, ela é um apoio para o pessoal. Ela é um suporte. Porque para que a gente vive? A gente vive para evoluir como pessoas, como seres humanos. É para isso. Então, a profissional é um apoio, né? Então, a gente puxa a profissional, a gente traz ali, vamos ali, vamos fazer uma ação social, aquilo melhora o nosso pessoal, aquilo a gente entende como que é o mundo, aí a gente volta naquilo que eu te falei de carinho, de fazer um trabalho mais bem feito, de fazer algo com mais propriedade, de falar, nossa, eu vou fazer aqui e tal. Isso faz muita diferença. Então, esse fluxo, ele foi muito natural. E boa parte dele, aí é um pouco diferente do passado que a gente falou daquela, putz, eu preciso ter um plano B, nossa, mas e se isso der errado? Mas aqui não, aqui enquanto time, a gente precisa errar, a gente precisa dar voz para as pessoas e a gente precisa entender que talvez não vão ser as melhores escolhas. Já aconteceu às vezes de eu olhar e falar, se fosse eu não escolhi isso não, mas deixa o pessoal seguir. Algumas vezes, de fato, não deu muito certo, outras vezes deu mais certo do que eu imaginava. Entendeu? Então, acho que é isso. Então, esse processo ali, está sendo, né? Ele está em constante aprendizado, em constante avaliação e melhoria, porque isso acho que é com tudo, mas é muito importante guardar essa linha de humildade, essa linha de que o erro e o deixar errar enquanto, eventualmente, o CEO ali faz parte, e o entender que o que ele construiu não dá a ele o poder de se achar mais do que o outro. Porque, às vezes, o processo inicial da Code, que era uma página em branco, claro, é difícil você escrever um livro e começar a primeira página, né? Quando a gente começou, era uma página totalmente em branco, a gente foi escrevendo. Hoje, a galera que vai entrando já dá uma lida nos 4, 5 capítulos, 10 capítulos anteriores e ajuda a escrever. Mas isso não garante que um segundo volume não seja tão difícil quanto o primeiro. E isso não tira o protagonismo do time. Que não sou eu mais, né? Que não somos quem fundou mais que está ali. Então, acho que esse entendimento começa da gente. Esse entendimento que eu falei das sensações, esses pilares começam muito da gente. E as demonstrações reais daquilo que a gente faz são muito importantes. Porque se for só da boca para fora, perde a essência. Eu acho muito legal essa visão,
porque muito se fala também hoje da cultura de trabalho, de desenvolver uma cultura, de usar essa cultura como identidade. E aí, nesse cenário de cultura, fala muito de o time tem que ter o sentimento de dono, o comportamento de dono. Só que é uma coisa, como você também falou, às vezes fica bonito num quadro, fica bonito num discurso, mas no dia a dia, cara, você não percebe isso. Eu acho que a cultura, ela é baseada nas relações e nos comportamentos, né? Então, assim, a partir do momento, quem entra na CodeBeat hoje vai olhar para você e a primeira vez que olhar para você vai ver o CEO, é o CEO da empresa, é o Heitor. Mas o dia a dia, a forma que o Heitor se relaciona, a forma que o Heitor conversa, a forma que o Heitor dá liberdade e autonomia, é esse processo que vai fazer essa pessoa entender a cultura, né? E eu acho que na tua fala tem muito aquela visão de a gente faz sempre pensando o todo, né? Quando a gente conversa com alguns perfis empreendedores, tem muito aquela visão de estou construindo pensando o que é que eu posso tirar lá na frente, o que é que eu posso, para onde é que eu vou sair lá na frente. Então sempre tem aquela questão de construo para tirar o meu. Na tua fala eu escuto muito daqui a pouco talvez você não seja mais o CEO, você não esteja mais na operação, mas o teu posicionamento é o que é que eu estou criando para aquele todo, o que é que eu estou entregando para aquele coletivo, para que aquele coletivo continue existindo. E eu acho que isso é uma percepção e um comportamento que de fato precisa estar na mesa na hora que você vai falar de cultura, na hora que você vai construir cultura. Falar de cultura é fácil. Construir cultura que é um viés absolutamente mais difícil. Tem um ponto também, Heitor, que eu acho que esse é um ponto que eu acho que já caminha aí para o final da nossa conversa, mas que me chamou muita atenção no posicionamento de mercado que a CodeBeat tem. Eu vou fazer duas perguntas em uma, tá? A primeira gira em torno desse teu perfil cliente, né? Por mais que você atenda empresas do segundo setor, como a gente fala, mas você tem olhado muito para os projetos dessas empresas que vão para o terceiro setor, para aquele setor 2,5 que o pessoal está falando muito hoje. Então tem um direcionamento de causa, né? De você trabalhar com produtos de impacto. E aí eu queria entender o porquê dessa decisão e as estratégias por trás desse foco. E a segunda pergunta atrelada, que eu acho que é para a galera conhecer um pouquinho mais da CodeBeat, como é que vocês se posicionam de fato no mercado? Você falou também que tem clientes com demandas que não necessariamente estão vinculadas a terceiro setor, mas como é que hoje vocês se apresentam para o mercado? Então conta um pouquinho dessa junção, porque eu acho que uma coisa conversa muito com a outra, mas para a galera que eventualmente ainda não conhece a CodeBeat possa saber. Legal. Eu acho que esse viés do terceiro setor, ele vem muito por conta do terceiro pilar, que é, né, puxa do que você falou de cultura. A gente tem que viver de fato a cultura. E só falar não adianta. Ela no começo tudo bem, depois ela cai por terra. Então esse terceiro pilar do grana é consequência do impacto, do fazer algo que nos dê propósito, ela é muito relevante. Então ela traz ali, eu acho que ela que foi o grande motor dessa existência de muitos projetos de educação, muitos projetos de terceiro setor, como eu falei, de empreendedorismo e tudo mais. Então várias fundações, institutos. E isso acaba, né, levando um boca a boca ali, essa galera, vamos dizer assim, tem menos dinheiro do que as empresas que às vezes, né, financiam, né, tudo mais, mas tem muita coisa legal, sofre muito com projetos de tecnologia, não são projetos baratos, então às vezes pega pessoas que não têm tanta expertise e tal, e isso acaba gerando projetos de qualidade, né, complicado. Então a gente foi crescendo nesse mundo por conta muito desse terceiro pilar, que eu acho que está enraizado em nós, que é a gente vê grana como consequência. Então, entre escolher um projeto que dá muito dinheiro, porém é um projeto que dá desgaste emocional trabalhar, e escolher um que dá menos, mas dá impacto, então a gente vai no de impacto, porque o desgaste emocional não vale necessariamente, sabe? Então acho que é um pouco disso que traz essa primeira resposta.
E aí, óbvio, com relação à segunda, como a gente trabalhou, a gente nasceu e a gente cresceu muito no terceiro setor, é um setor que tem que fazer muita coisa com pouca grana, você tem que bater o escanteio e sair correndo para cabecear, você tem que ter muita responsabilidade com o financeiro, não que num segundo, numa empresa você não tem, mas nesse, se a gente conseguisse economizar e tal, o projeto poderia atender, em vez de 1.000, 2.000 pessoas. Então, a forma que eu consigo otimizar custo, trazer uma tecnologia de qualidade melhor, ela gera mais orçamento e recurso para o projeto em si. Né? Numa empresa, tudo bem, só que você gera mais lucro, aí você gera mais bônus, aí você já, sabe, é o lance do, eu gero mais bônus para mim, eu gero mais meta para mim, eu gero mais financeiro para a meta que alguém falou que tem que bater, e tá tudo bem. Mas no caso nosso, eu gero mais pessoas impactadas, eu posso ter mais livros rodando, eu posso ter mais gente fazendo redações e submetendo, eu posso ter mais pessoas sendo trazidas para um evento. Então, aí aquilo dava uma sensação de responsabilidade maior. Então a gente nasceu e foi crescendo nesse mundo de ter que fazer muito com pouco e tudo mais. E ao mesmo tempo, a gente era auditado pelo time de segurança das organizações parceiras. Então, hoje a gente é auditado pelo time de security do Itaú, por exemplo, porque a gente atua apoiando ali a Fundação Itaú. E aí o time de segurança vem com um monte de restrição, não, mas você tem que seguir esse padrão, esse padrão, esse padrão. E aquilo obriga a gente, Samsung, também a mesma coisa, Coreia, chega os caras da Coreia, lá vai a gente fazendo call com o pessoal, aí tem uma galera, enfim, então a gente acaba tendo que ter o mesmo gabarito em termos técnicos de fornecedores para as grandes, que prestam serviço direto para as grandes organizações, porém com um orçamento muito menor, porque a gente trabalha para a fundação que tem ali 5%, sei lá, X%, depende de cada um, do orçamento do pai. Então esse desafio entre balizar, entre encontrar formas, encontrar soluções, acoplar serviços e falar, então você precisa disso, eu vou juntar esse, o número 1, número 3, número 5, que vai resolver sua questão. Eu vou juntar esses 4 aqui que sua questão vai ser resolvida e eu vou economizar tanto. Isso começou a chamar a atenção do segundo setor, que olhou e falou, esse pessoal aqui trabalha bem, hein? Nossa, o pessoal faz um negócio e consegue, tem um jeito de trabalhar diferente, e trabalha assim e tal. Então a gente foi acabando sendo levado para prestar muitos serviços também para startups. Hoje a gente presta 2 tipos de serviço, então já puxando a segunda pergunta, a gente fornece serviços de desenvolvimento, a gente tem produtos de desenvolvimento, que são desenvolvimento de soluções do zero para startup, modernização de projetos, de portais que já existem, criação de aplicativos e tudo mais. Sustentação, então tecnologia é um organismo vivo, então não adianta você criar um app e pronto, deixa ele lá. Ele precisa estar ali, óbvio, numa esteira menor, mas precisa estar em constante ajuste, atualização de bibliotecas, sai versões novas e tudo mais. Então esse time de desenvolvimento, ele cuida da construção e da sustentação e modernização de aplicações nos códigos. E além desse time, a gente tem o time de infraestrutura. O braço de infraestrutura já é o responsável por disponibilizar essa aplicação numa nuvem. Então ele já traz soluções em nuvem, ele já traz novidades, lançamentos, produtos de nuvem que visa falar assim, bom, você desenvolveu o seu aplicativo, beleza. Só que para você disponibilizar seu aplicativo para as pessoas acessarem, isso precisa ter em algum lugar. E não é só você pôr na loja, Apple, Play Store, então você tem que pôr isso em algum lugar. E as pessoas, quando acessarem, quando a gente acessa um aplicativo qualquer aqui, a gente está batendo em algum servidor em algum lugar. Então tem um computador ligado em algum lugar que está recebendo esse nosso clique, vamos dizer assim. Isso tem que estar gerenciado, isso tem que estar controlado, ainda mais hoje com LGPD e tudo mais. Então você tem leis de proteção de dados. Hoje, como eu falei, a gente atende a ARPEN, que é a Associação de Registradores de Pessoas Naturais. Então a gente tem acesso a uma base de dados de todo mundo que morre, nasce e casa no estado de São Paulo. Então, o cara nasce lá antes de existir na Receita Federal. Então, são desafios grandes e tecnicamente muito relevantes, mas acho que esse lado de fazer muito com pouco, como eu falei, de saber qual parafuso apertar ali para conseguir ser mais eficiente,
Isso a gente teve muito intensamente por conta desse crescimento, desse amadurecimento, né, que foi o nosso trabalho com fundações. Então, ele agora acaba puxando clientes cada vez mais do segundo setor que olham para isso, já com vários fornecedores e tudo mais diferentes, e olham e falam, vixe, vou trabalhar com a CodeBeat aqui, que os caras conseguem fazer uma mágica que funciona bem. E, tecnicamente, mantendo um padrão alto. Cara, sensacional. É muito bacana conhecer histórias assim que criam essa identidade, que criam esse legado, que criam esse posicionamento de mercado. Porque aí, de fato, não tem diferença de você ser uma empresa de projeto, você ser uma empresa de produto. A gente está falando de como você se relaciona com o mercado, como você se posiciona, como o mercado te entende, né? Então, essa questão da credibilidade, da confiança, né? Então, hoje no mercado você tem N fornecedores de produtos tecnológicos, seja de produto, seja de serviço, só que essa questão da confiabilidade, do relacionamento, a gente se relaciona com pessoas que muitas vezes não entendem nem a base conceitual tecnológica para você ter uma aplicação, para você ter um site. Então isso é um posicionamento muito bacana, assim, é muito bom ouvir isso de você, Heitor, que está na linha de frente, que está fazendo isso, que está lidando diretamente, diariamente com essas demandas e necessidades de mercado. Cara, gostou do papo? Animal. Muito bom. Muito obrigado aí pela oportunidade. Fantástico. E falei muito, né? Mas estava tudo bem. Falou que podia falar, então falei um monte aí. Aí espero que tenha sido legal aí. Enfim, não tinha nada escrito, nem planejado, mas acho que deu para contar um pouco da história. É isso mesmo, a ideia é essa, é conhecer um pouco mais da tua trajetória, conhecer um pouco mais da forma que você se relaciona não só com a empresa, mas com o mercado como um todo. E eu acho que a gente conseguiu cumprir esse papel aqui nessa conversa. De fato, quem ouviu a gente até aqui tem muita questão de comportamento, de posicionamento de liderança que eu acho que é relevante, sai um pouco do que a gente está acostumado a ver em redes, em notícias, etc., que a gente precisa ter essas referências mais próximas. E já falando para quem ouviu a gente até aqui, os contatos de LinkedIn do Heitor, site da CodeBeat, vai estar tudo disponível na descrição desse episódio, então procura saber mais, acompanha, segue o Heitor, porque são cases que a gente tem um prazer não de apresentar, mas de também fortalecer a pessoa no ecossistema, nesse meio, como uma referência. Então, usem isso também para fortalecer rede, para conhecer mais pessoas e mais histórias. E a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!